Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Vou orar. Que Deus possa nos dar a condição de estar aqui falando, compartilhando um com o outro aqui, que a gente possa manifestar aquilo que Deus quer de verdade, que o nosso eu, o nosso querer caia por terra e que a vontade de Deus prevaleça em nome de Jesus, tá? A nossa intenção é falar, sobre os nossos conflitos no dia a dia. A nossa intenção é que a gente possa olhar para isso de uma maneira onde a gente consiga solucionar, baixar o nível de ansiedade, baixar o nível de estresse, baixar o nível, que vai nos levando para depressão e para tantas outras coisas. Então a nossa intenção é a gente falar sobre isso aqui e tentar achar de alguma forma em Cristo Jesus a cura para as nossas almas, encontrar a solução para os nossos problemas em nome de Jesus. Eu quero orar. William, que Deus te abençoe, viu, querido? Eu quero orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença. Nós oramos ao Senhor porque nós acreditamos na Sua palavra, acreditamos no Seu mover, acreditamos no Senhor. Que o Senhor possa atentar para as nossas petições, que o Senhor possa olhar, meu Deus, para as nossas aflições, aquilo que nós temos clamado, que nós temos pedido, Pai, e que nós temos invocado o socorro da parte do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro, ao nosso favor. Meu Deus, quantas pessoas, Pai, têm chorado pelos seus filhos que ainda estão aprisionados, seja em alguma substância, meu Deus, ou no alcoolismo, ou numa depressão, ou em qualquer outra coisa, Pai, que rouba a vida, a alegria da pessoa. Deus, quantas mulheres têm chorado pelos seus maridos, quantos maridos têm chorado pelas suas esposas. Mas nós, Pai, oramos e pedimos, alcance essas pessoas aonde quer que elas estejam, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém. Juliana, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, o nosso propósito é a gente tá compartilhando, a gente tá falando sobre os problemas que a gente tem enfrentado no dia a dia. A gente tá vivendo uma vida muito corrida, nós estamos vivendo uma vida sufocante, tá? E amém, que Deus abençoe, viu? Nós estamos vivendo uma vida sufocante e isso tira um pouco da nossa energia, tira um pouco da nossa força, E ainda mais quando a gente encontra problemas que a gente não tem como lidar com eles assim de cara, que a gente não tem como solucionar isso de cara. Isso nos suga ainda mais. Eu não sei se vocês já passaram por situações dessa maneira, onde você tenta ir, você tenta fazer, você tenta de todas as formas alcançar ali um objetivo e de repente você se vê cansado, você se vê sem energia para aquilo, muitas vezes desanimado, angustiado, e você começa a pensar, eu vou parar, eu vou desistir, não tem como eu prosseguir nisso, não tem como eu ir avançar nisso. No domingo aqui eu estava falando sobre algo que Deus colocou no meu coração, no sentido de como que a gente se comporta, como que a gente se comporta quando as coisas começam a sair fora da rotina, quando as coisas começam a sair fora daquilo que a gente projetou, daquilo que nós programamos, e talvez a gente começa a perder ou deixar algumas coisas no meio do caminho. A gente começa a largar algumas coisas no meio do caminho, e isso vai danificar muito a nossa vida, isso vai prejudicar muito a nossa vida. Deixa eu ler uma história, que foi a história que eu li no domingo, eu quero repetir ela aqui. No livro de 1 Crônicas, fala sobre a história, que Davi ali convoca os líderes, convoca algumas pessoas para poder tomar com eles ali a opinião e entrarem num acordo para poder trazer a arca do Senhor de volta. Olha essa história.
Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se essa é a vontade do nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Hamate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baala, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus numa carroça nova, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo vigor diante de Deus, ao som das harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram a Eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Juninho, tudo bem, querido? Tiago, quanto tempo, hein, Tiago? Quanto tempo? A ira do Senhor acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar se chama Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. E a arca de Deus ficou na casa de Obed por 3 meses, e o Senhor o abençoou, sua família e tudo o que ele possuía. Tiagão, Juninho, olha só, minha sobrinha está por aqui. Que Deus te abençoe, viu? Elisângela, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos lá, eu acabei de narrar aqui uma história, onde Davi reuniu ali os líderes, reuniu as pessoas, falou: gente, vamos buscar de volta a arca do nosso Deus, a arca que representa a presença do nosso Deus, que representa ali onde o seu nome é invocado. Vamos trazer de volta. Por quê? Porque durante um período a gente ficou sem dar atenção devida para ela. Durante um período nós ficamos sem dar atenção devida para a arca da aliança. Então vamos trazer ela de novo para o lugar aonde ela tem que estar. Vamos trazer ela para a minha cidade, para a cidade de Davi, né? E vai ser uma bênção. Todo mundo olhou e falou: opa, maravilha, vamos subir, vamos trazer a arca de novo. Todo mundo achou legal. Aí a palavra de Deus aqui está falando que eles subiram, pegaram a arca, colocaram numa carroça nova, e aí eles começaram a dançar, a se alegrar, a festejar, para trazer a arca de volta. No meio do caminho, tudo isso acontecendo, ou seja, um ambiente favorável, um ambiente onde a energia estava favorável, um ambiente onde as pessoas estavam felizes pelo que estava fazendo, decidida no que estava fazendo. Porém, a palavra de Deus diz que no meio do caminho, no meio do percurso, Uzá, que estava conduzindo a carruagem, tocou na arca, porque um dos bois tinha tropeçado, a arca balançou, ele vai lá e toca na arca. Eu não sei se vocês entendem bem, mas aqui parece que esse rapaz, que
Estava ali até há pouco momento, sabe, alegre, contente, porque ele está trazendo de volta, ajudando a trazer de volta a arca de Deus para aquele lugar, para aquela cidade. Ele está com uma grande responsabilidade, porque ele está conduzindo os bois, está conduzindo, né, a arca. E aí, de repente, ele vê a arca balançando, encosta a mão, e naquele mesmo momento, a palavra de Deus aqui diz que ele foi fulminado, ele foi ferido, ele morreu na presença de Deus e na presença das pessoas que ali estavam. Resumo: Davi, olhando aquilo, encheu de medo e pensou: como que eu vou levar agora a arca? Davi fez isso de parar a questão ali pelo medo. Então Davi fala assim: não tem como eu levar essa arca, não tem como eu prosseguir com isso. Ele desvia o caminho, desvia o foco, leva para a casa de Obed-edom. Na casa de Obed-edom, a arca fica ali por um período, abençoa a casa dele, abençoa a família dele, e Davi se lamentando porque Deus tinha fulminado Uzá. Mas sabe uma coisa interessante? A gente, às vezes, algumas coisas saem fora daquilo que a gente programa. Às vezes algumas coisas saem fora daquilo que nós determinamos como uma rota segura. Às vezes algumas coisas saem fora quando a gente começa a se deparar com certas situações na nossa vida e a gente fala assim: cara, esse aqui não foi o caminho que eu tracei. Essa aqui não foi a vida que eu programei. Esse aqui não foi o que eu projetei para minha casa, não foi o que eu projetei para minha família. Vocês já passaram por situações assim? Fala aí. Já passaram por situações onde você para, de repente você começa a perceber que aquela não era a rota que você tinha programado? Que aquele não era o caminho que você tinha traçado? Que é aquela vida que você estava vivendo não era a vida que você esperava viver, com a idade que você tem, ou que você espera viver, né, em determinado tempo da sua vida, e você começa a olhar e falar assim: não, isso não é o que eu quero viver. Não é essa maneira que eu gostaria de viver. Seja em qualquer área, a gente começa a olhar a nossa vida familiar e a gente começa a dizer assim: cara, essa aqui não é a maneira que eu projetei, não é a família funcional que eu sonhava, não é o emprego que eu sonhava, não é a vida financeira que eu sonhava, não é a vida religiosa que eu sonhava. Ou seja, a gente começa a deparar e pensar: não, isso aqui não está da maneira que eu pensava, não está do jeito que eu pensava, não está fluindo, não está indo, não está evoluindo. No caso de Davi aqui, ele estava confiante no primeiro momento que estava dando tudo certo. As pessoas concordaram, os líderes concordaram, mandou convocar os levitas, os sacerdotes, comprou carro novo para poder colocar a arca. Ele pensou: tá tudo dando certo, tá tudo dando certo. Mas aí, de repente, a estrutura da arca balança. Uzá, tentando ajudar, vai lá e coloca as mãos e morre. A questão é: será que Uzá fez errado em colocar a mão na arca da aliança? Será que o povo errou quando chamaram e colocaram a arca sobre carroça? Será que Davi errou em algum desses quesitos? Eu acredito que não tem a ver com a questão de erro. Se a gente for olhar bem, Uzá só tentou ajudar, ele não teve uma intenção ruim, né? Ele não tocou, né, de qualquer maneira, sem estar preparado, porque ele foi levantado ali, ele estava com a grande responsabilidade de conduzir aquilo. Então eu acredito que o coração dele estava cheio de alegria, cheio de esperança diante de Deus, e fazendo aquilo que era certo. O problema é que muitas das vezes, mesmo fazendo aquilo que é certo, nós precisamos atentar para algumas coisas.
Tem coisas, irmãos, que a gente está fazendo certo. Tem coisas que a gente está fazendo da maneira certa. Mas a gente precisa tentar para isso. Não é porque eu estou fazendo certo que está dentro da vontade. Não é porque eu estou fazendo certo que está dentro do querer. E, infelizmente, essas coisas vai sugando a nossa energia quando a gente faz certo, mas não vê resultado. Essas coisas vai sugando a nossa energia quando a gente faz certo, mas a gente não alcança o resultado esperado. Irmãos, quantas pessoas estão frustradas dentro dos seus projetos financeiros porque não alcançou ainda o esperado mesmo fazendo certo? Quantas pessoas estão frustradas na sua vida espiritual porque não alcançou ainda aquilo que espera, mesmo fazendo certo, né? Não alcançou ainda o objetivo que esperava? Quantos relacionamentos, irmãos, estão dando errado porque mesmo a pessoa fazendo certo, não alcançou ainda o esperado? Primeiro, eu percebo aqui que Davi mudou. Ah, que coisa boa. O André Felipe está aqui. Querido, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Fica aqui conosco. Não sei como é que tá aí, se vocês estão terminando o culto de vocês ou alguma coisa assim, mas fique conosco, vai ser bênção, tá? Nosso irmão Adriano também. Irmãos, então vamos lá. Mesmo eu fazendo certo, eu não alcancei o resultado que eu esperava. Quantas pessoas estão, irmãos, perdendo a força, perdendo a energia, tá? Perdendo a sua capacidade de lutar, porque não está alcançando os objetivos que espera. Ah, pastor, mas eu estou fazendo certo e não estou vendo o resultado. Tá tudo certo, irmãos. Tá tudo certo. Por que eu falo tá tudo certo? Porque resultados, na verdade, e os resultados que a gente espera, na verdade, eles são pequenos perto do resultado que Deus espera de nós. Deus espera um resultado vindo da nossa parte. Deus tem um projeto, Deus tem uma programação e Ele espera um resultado vindo da nossa parte. Mas o resultado que a gente espera é um resultado onde traz benefícios para nós. A gente precisa tentar para isso, tá? O propósito de Davi era pegar a arca e trazer para a cidade de Davi. Por causa da morte de um homem, Davi mudou todo o projeto, mudou a rota, porque ele não se sentiu seguro em continuar aquilo. Quantas vezes você está abrindo mão, quantas vezes na verdade você já abriu mão de coisas, de pessoas, de tarefas, de projetos, porque você começou a perceber que algumas pessoas começaram a ficar pelo meio do caminho. Algumas pessoas começaram a morrer no meio do caminho. A gente precisa olhar, irmãos, e tomar uma decisão bem assertiva, tá? Bem assertiva, relacionado às decisões que a gente toma quando a gente se refere a Deus. Quando a gente se refere às coisas vindas do alto. Porque a gente pode ser indeciso, e a gente pode ser inconstante, a gente pode ter essas variações nas coisas que se referem a nós. Mas nas coisas que se referem a Deus, a gente tem que ser assertivo. Por quê? Porque mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, Deus pode aliviar o nosso fardo. Mesmo cansado e sobrecarregado, Deus pode nos dar descanso no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da tempestade. Mas em cima das nossas escolhas, em cima das nossas decisões, em cima do nosso egoísmo, em cima daquilo que a gente busca e que a gente acha que é o certo, o correto a se fazer, a gente não consegue achar descanso para as nossas almas. A gente não consegue achar paz interior. E sabe uma coisa que é cansativa, irmãos? É você tentar procurar paz e você não encontrar ela. Você tentar de alguma maneira aliviar o peso do que está dentro do seu coração, do que está dentro da sua alma, e você não encontrar um alívio para aquilo. Deixa eu dar um conselho para vocês aqui. Tomara que isso aqui fique gravado e que outros possam ouvir. Irmãos, parece que a gente está numa disputa, de tentar provar quem está passando por mais luta, tá? A gente tem pessoas que chegam para poder
compartilhar a sua dor, a sua aflição, né, conosco, e de repente, em vez da gente parar e ouvir, simplesmente parar e ouvir para a pessoa, talvez a pessoa não quer nem ouvir nada, ela não está esperando uma palavra, ela só quer colocar para fora. E a gente vai lá e descarrega as nossas lutas e as nossas batalhas em cima do outro. A gente só sobrecarrega o outro, na verdade. A gente pega a carga que ele trouxe e fala assim, não, cara, eu também isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E a gente tá ficando bom em falar e péssimo em ouvir, tá? A gente tá ficando péssimo em ouvir. A palavra de Deus fala que melhor é, né, a gente chegar para ouvir do que para falar. A gente deveria ter essa sensibilidade de ouvir os nossos irmãos, de chorar com os nossos irmãos, de sentir a dor dos nossos irmãos, sem querer sobrecarregar eles com as nossas lutas, com as nossas dores. Ah, mas daí eu não vou poder compartilhar o que eu passo? Claro que pode. Mas quem veio pedir socorro hoje foi ele. Quem veio pedir socorro hoje foi ela. Então a gente precisa ter sensibilidade para poder chorar com os que choram. É isso que a palavra de Deus fala. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Ou seja, estar pronto para entregar o nosso melhor por aquele que vem buscar em nós o alívio, o socorro. Tá? Eu estou falando isso, irmãos, porque aqui são 3 histórias diferentes. Um homem cheio de boa intenção morreu por tentar fazer o certo. Uzá não estava fazendo errado, tentou fazer o certo, mas morreu. Deixa eu tentar colocar isso aqui de uma forma figurativa para a gente poder entender. Irmãos, o que está matando a gente por dentro é a gente tentar ajudar Deus. Na verdade, é a gente tentar, né, achar, na verdade, que Deus precisa de algum tipo de ajuda vindo da nossa parte. No caso de Uzá, ele pensou, a arca vai cair, eu vou segurar ela. Ele foi fulminado. O problema é que a arca era só uma representação da presença de Deus. A arca não era Deus, era uma representação da presença de Deus. Era o que representava Deus. Ou seja, a estrutura balançou. E Uzá foi lá e tocou. No caso, irmãos, a estrutura pode balançar. A estrutura pode pender para um lado ou para o outro. Mas o nosso Deus, o Deus que a gente escolheu servir, ele é inabalável. Ele, sem sombra de dúvidas, ele permanece o mesmo de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ou seja, a gente às vezes, querido, vai morrendo por dentro, vai sendo minado, porque a gente quer mostrar para Deus a forma de fazer. A gente quer ensinar a Deus a maneira que ele tem que fazer. Deus, o meu problema é esse, o Senhor tem que fazer assim, assim, assim. Aí a gente começa a colocar para Deus a maneira e as condições que Ele tem que trabalhar para fazer a gente alcançar o que a gente espera. Ah, mas eu sou o condutor da minha própria vida. Claro, você é o condutor da sua própria vida. O problema é que quando você tropeça, você vai procurar um ponto de apoio. E dependendo da maneira que você encostar em Deus, dependendo do jeito que você tocar em Deus, talvez isso não vai solucionar o seu problema. Talvez isso aí pode gerar um problema até maior, porque tem pessoas que tá levando a vida de qualquer maneira, tem pessoas que tá conduzindo a sua própria história, e quando tropeça, quer encostar em Deus e quer falar, Deus, o Senhor tem que solucionar isso e isso e aquilo. Irmãos, isso aí pode custar a nossa vida. Isso pode custar a nossa vida. Isso pode custar, né, quem somos. Isso pode custar o nosso eu, irmãos. Porque a gente vai sendo minado por dentro. A gente vai morrendo por dentro porque a gente tem uma expectativa e não consegue alcançar a expectativa que temos. Tá? Então essa é uma das histórias. A outra história é a de Davi, aonde estava cheio de alegria, determinado a chegar em um lugar, determinado a avançar, ir para frente, e de repente ele para na história do outro
cria um luto por causa do outro e desvia o foco. Ele deixou de ir para a cidade de Davi, de levar a arca para a cidade de Davi, levou para a casa de Obed-edom, e aí o foco muda, cheio de luto, cheio de dor, cheio de tristeza, cheio de medo. Ele vai para a casa de Obed-edom. Mas a outra história, eu falei que era 3, a outra história é a de Obed-edom, onde Davi provavelmente chega choroso, se lamentando, em luto. Aí esse rapaz não estava preparado, ele não foi comunicado assim, ó, não foi uma decisão antecipada falando assim, ó, vamos pegar a arca em tal lugar e vamos levar para casa de Obed-edom, não. Foi algo decidido em cima da hora, que por causa de algo que aconteceu, eles falaram, gente, como que eu vou levar essa arca para a cidade de Davi? Não tem jeito, vamos levar para casa de Obed-edom? E aí Obed-edom, ele provavelmente ele escuta as dores, as aflições, e recebe a arca do Senhor. Durante 3 meses, aquela arca naquele lugar abençoou ele, abençoou a família dele, abençoou tudo que ele tinha. Ou seja, irmãos, se a gente tivesse a paciência, se nós tivéssemos a paciência de ouvir a dor e as aflições que o outro tem, sem a gente colocar as nossas em cima, sem a gente colocar os nossos porquê em cima, eu acredito que a gente poderia ser muito mais abençoado vindo da parte do Senhor. Nós poderíamos, cada vez mais ser abençoado da parte do Senhor. Por quê, irmãos? Porque, primeiro, quando a gente abre espaço para alguém adentrar e falar das suas dores, das suas lutas, é porque nós fomos escolhidos, tá? Para poder aliviar o peso de alguém, para poder aliviar a dor de alguém, para poder aliviar o sofrimento de alguém. Eu estou falando agora da história de Obed-edom, e estou falando que Obed-edom não falou assim, Davi, cara, você está trazendo a arca de Deus para minha casa, eu não estou preparado para isso não. Um homem acabou de morrer porque tocou na arca. Você está desviando o caminho porque está cheio de medo. E aí eu vou trazer para minha casa, assim do nada? Você poderia pensar melhor, você é o rei, você tomou as decisões junto com os outros, então como que eu vou trazer isso e colocar isso na minha casa se eu não estou preparado? Pelo menos aqui onde a gente está lendo, não tem nenhum relato de Obed-edom reclamando, murmurando ou tentando colocar acima das dores de Davi as suas próprias dores. Isso é o que eu estou vendo aqui. Não tem aqui nenhum pedaço, aqui nenhum trecho que mostra que quando Davi chegou na sua casa, ou quando a arca chegou na sua casa, ele colocou empecilhos para poder receber e ajudar aquele que estava necessitado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmãos. Nós precisamos estar com o coração pronto, receptível, para poder abençoar a vida das pessoas, acolher as pessoas, cuidar das pessoas, sem a gente querer acarretar elas ou sobrecarregar elas com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Há um tempo para todas as coisas, determinado para todas as coisas. Eu falei de 3 histórias, mas na verdade são 4 histórias. Existiu a questão de usar, que cheio de boa intenção, foi ajudar Deus e foi fulminado. Existe a questão aqui de Davi, que pelo luto, pela dor, pelo medo, desviou o caminho e desviou a rota que estava programada desde o princípio. Existiu aqui a história de Obed-edom, que não estava preparado, mas mesmo assim estava pronto para receber, para cuidar, para acolher. E existe a história do nosso Deus, irmãos, que não mudou, que estava pronto para liberar bênção aonde quer que fosse. Ele liberou bênção na casa de Obed-edom, mesmo esse homem não estando preparado, com a sua casa, sabe, não estava ainda preparado, mas Deus estava pronto para liberar a bênção.
O que eu quero dizer é o seguinte: ou a gente vai ficar se lamentando pelas nossas percas e mudando a rota, ou a gente vai continuar tentando ajudar Deus, achando que Deus precisa apoiar em nós para alguma coisa, e isso vai acabar nos matando, ou a gente vai ser receptível com aquilo que Deus está propondo para nós, e a gente vai começar a ver a bênção de Deus alcançar a nossa casa, nossa família. A gente vai começar a provar do dom celestial. A gente vai começar a viver isso com plenitude. Ou a gente vai fazer tudo isso, ou independente, irmãos, na casa que receber Deus, essa casa vai ser abençoada, porque Deus não muda, Ele permanece o mesmo de geração em geração, de eternidade em eternidade. Eu estou falando para você o seguinte: para de ficar chorando pelo que passou, para de ficar se lamentando pelas suas percas do passado, para de ficar de luto, pelo amor de Deus, para de ficar de luto pelo que aconteceu. Sabe, a gente está fazendo a alegria se transformar em dor, em tristeza, em pranto, porque a gente está chorando ainda sobre as percas, a gente está se lamentando sobre as percas que a gente teve. E aí a gente está começando a desviar o rumo, o foco, a gente está começando a desviar o propósito original. O propósito original, querido, é trazer Deus de volta para o nosso lar. O propósito original é trazer Deus de volta para a nossa vida. Ah, pastor, mas eu já tenho Deus, já conheço Deus, Deus já está na minha casa. Tá nada, irmãos, tá nada, tá nada, tá nada. E quando eu falo de estar nada, não estou falando da questão de Deus, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Mas eu estou falando, querido, é de Deus habitar no nosso interior. Eu estou falando de Deus habitar no nosso interior, porque a gente está conduzindo isso, a gente está carregando a estrutura que representa a Deus, tá? A gente está carregando a estrutura que representa a Deus, mas de uma maneira, irmãos, sem provar do dom celestial. E aí a estrutura balança e a gente vai lá e tenta apoiar e fala assim: Deus, pode apoiar em mim, tá? Pode apoiar em mim. Eu estou conduzindo o negócio, eu sei para onde eu vou, eu sei o caminho, eu sei os perigos do caminho, então se o Senhor estiver caindo, Deus, pode apoiar em mim. A questão, irmãos, é que na verdade é a gente que deveria estar deixando Deus guiar, Deus conduzir, e deveria ser a gente que deveria estar se apoiando em Deus. Porque a gente é inconstante, irmãos. A gente é cheio de falhas, então a gente é inconstante. Deus permanece o mesmo, Ele não muda. Então a palavra é: ou você vai continuar se lamentando pelo que passou, pelo que perdeu, pelo que você sofreu, e vai começar a desviar, tá, as bênçãos que Deus tinha preparado para você, para outros, ou você vai começar a ser receptível com aquilo que Deus prometeu, com aquilo que Deus programou para a sua história e para a sua vida. E você vai começar a ver ao longo do tempo que Deus sempre esteve pronto para te abençoar. Ele sempre esteve pronto para derramar bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ah, mas por que eu não provei disso antes? Ou porque a gente parou no medo, ou porque a gente ainda está na posição de querer ajudar a Deus e achar que Deus precisa se apoiar na gente para que algo aconteça. Não, irmãos, para com isso. A gente só precisa aceitar as propostas de Deus e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Que Deus cure a sua vida, que Deus cure a sua casa, que Deus cure a sua família, tá? E que possamos viver isso com toda a plenitude em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muito obrigado aos que ficaram comigo aqui até agora, tá? Compartilha, por favor, me ajuda, que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Então, se der, compartilha aí na sua página, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado, um abraço pro William, Juliana, Cândido, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Cláudio passou por aqui, que Deus abençoe. O Cláudio, Juninho, que Deus abençoe poderosamente. Tiago, que Deus abençoe também poderosamente. Deixa eu subir isso aqui. Elisângela,
minha sobrinha, que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família. Deixa eu subir isso aqui, irmãos. Eu acho que a minha esposa, Paixão, passou por aqui. Eu acredito que ainda está por aqui, eu não sei. Aqui também o Adriano, que Deus te abençoe poderosamente. André Felipe, que Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui. Silma, Dona Silma, que Deus abençoe poderosamente. Vamos ver aqui, Ricardo Teixeira. Muito obrigado a cada um de vocês, tá? Vamos fluir no Espírito. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo pesado, cansativo, tá? Se Deus mandar pessoas para vocês cuidar, irmãos, não sobrecarrega elas não, pelo amor de Deus. Vai chegar a hora de você também chorar, vai chegar a hora de você também sentir, né, os seus lamentos, mas simplesmente deixa com que essa pessoa se sinta aliviada em ter alguém que ela possa contar dos seus problemas sem um apontar de dedo, sem um julgamento, sem você vir derramar, entendeu? Todo o peso que está também no seu coração sobre ela, tá? Eu só estou falando aqui que a gente precisa abrir mão de algumas coisas e ser mais receptivo a outras, para que Deus possa abençoar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, graça e paz, e até a próxima.